Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Tá começando o seu AB1 dessa segunda-feira, hoje dia 29 de setembro, um ótimo início de semana para todo mundo. 11 horas e 49 minutos, estamos juntos aqui na telinha da TV Asa Branca, também pelo G1 Caruaru e região e ainda pelo Globoplay. Para começar, simbora para a gente dar uma olhada na previsão do tempo aqui em Caruaru. Olha aí, imagens dessa segunda-feira. O dia deve ser de sol, entre nuvens, com períodos de céu parcialmente nublado, à tarde e à noite. Agora está aí na tela, a temperatura está marcando 26 graus e a mínima deve ficar na casa dos 20 graus. Vamos aproveitar para dar uma olhada na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região também. A gente começa por Santa Cruz do Capibaribe, aqui no Agreste, ó. Mínima de 20 graus, a máxima pode chegar aos 26. Palmares fica na Mata Sul, tem a previsão de temperatura mínima de 20 graus e a máxima pode chegar aos 28. Em Serra Talhada, ó, a mínima é de 22 graus e a máxima pode chegar aos 31, hein? Joel Almeida está ao vivo com a gente e vai trazer notícias sobre as oportunidades que estão disponíveis nesse início de semana aqui em Caruaru e na região inteira, porque tem a Bem Emprego, que também vai trazer informações sobre o recolhimento do FGTS para o trabalhador. Não é isso, Joel? Seja bem-vindo de volta das férias, um bom dia para você. Oi, Almir, muito obrigado, viu? Que prazer falar de volta aqui numa segunda-feira, voltar ao batente, porque quando a gente ama o que faz, a gente se sente realizado, né? E olha só, inclusive, é muito importante falar sobre esse assunto, muito legal também falar sobre oportunidade. Tem muita gente que está fora do mercado de trabalho, sonhando em trabalhar, sonhando em fazer o que a gente está fazendo agora, né? Inclusive, ter o direito às férias. A gente vai falar sobre as vagas que estão disponíveis em toda a região, são muitas vagas e oportunidades diversas, em diversas áreas de atuação, com diversos salários, diversos benefícios. Daqui a pouco a gente vai trazer todas essas vagas, mas também vamos falar sobre FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, um benefício que todo trabalhador de carteira assinada deve ter, recolhimento que a empresa tem a obrigação de pagar de 8%, e a gente vai falar sobre os direitos e deveres do FGTS. Daqui a pouco eu volto com outras informações, esse é um dos meus assuntos aqui no AB1. Almir. Tá combinadíssimo. Valeu, Joel. Gessé Ascioli também está com a gente ao vivo nesse AB1 e vai falar sobre os problemas da comunidade. Tem reclamação chegando do bairro Luiz Gonzaga aqui em Caruaru e hoje a gente vai saber o que é que está acontecendo por lá. Você vai contar tudo para a gente daqui a pouco, né, Gessé? Bom dia. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo, um ótimo início de semana para todo mundo. Pois é, o carro acabou de passar aqui por esse problema. Muitos buracos aqui, numa via de acesso aqui à PE 95, né, aqui no bairro Luiz Gonzaga. A gente vai trazer informações sobre como é que está a situação por aqui e seguir cobrando. Pela circulação aqui no bairro, não é só essa, viu? Tem várias ruas aí precisando de uma ajuda que esteja adequada. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Ok, Gessé, estamos juntos nesse AB1 de começo de semana. Agora a gente vai até o Agreste Meridional para ver como é que está o tempo lá em Garanhuns, hein? Vamos dar uma olhada. Por lá o dia deve ser assim, ó, de sol, com muitas nuvens. A gente está vendo aí o tempo mais fechado, pancadas de chuva à tarde e muitas nuvens à noite, mas sem chuva por lá. Agora a temperatura está marcando 23 graus em Garanhuns e a mínima deve ficar em torno dos 19. Vamos para o intervalo agora. Ainda nessa edição você vai ver que o mês de setembro também é conhecido como mês nacional de conscientização sobre a fibrose cística. É uma doença que afeta principalmente o sistema respiratório. Então a gente vai trazer todos os detalhes no seu AB1 que já começou. 11 horas e 53 minutos, a gente volta já. AB1 de volta para você, 11 horas e 54 minutos. Comecinho de semana, a gente vai dar uma olhadinha no movimento do trânsito nessa segunda-feira aqui em Caruaru. São imagens do centro da cidade, mais precisamente ali da câmera que fica na Avenida Rio Branco, câmera do Centro Integrado de Monitoramento. E a gente vê aí aqueles veículos que estão retidos naquele semáforo à esquerda do seu vídeo, na esquina tradicional ali do velho Grande Hotel.
Tá lá, trânsito paradinho, na Manuel de Freitas, que faz comunicação aí com a Rio Branco, a gente não vê nenhum movimento, ciclistas ali circulando e alguns pedestres também. Imagens ao vivo, agora sim, sinal abriu, motos e carros saindo ali da Armando da Fonte, seguindo direto pela Avenida Rio Branco, nesse cruzamento, no sentido Salgado, por exemplo. É uma das rotas possíveis nessa direção. E vamos seguindo com o seu AB1. Então agora a gente vai conferir as oportunidades de trabalho nesse início de semana, segunda-feira de AB Emprego, com o Joel Almeida, que está com a gente aqui nesse AB1. Joel, conte tudo pra gente. Uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, uma ótima tarde também para você que está acompanhando a gente aqui no AB1. Olha só, eu falo agora direto da Casa do Trabalhador, que fica no centro aqui de Caruaru, muito fácil de localizar. Aqui fica na rua Floriano Peixoto, número 142, no centro, por trás da Prefeitura, perto também aqui da Avenida Rio Branco. E olha só, a Casa do Trabalhador, ela nada mais é do que um serviço, uma ponte entre as empresas que estão contratando, que estão com essas vagas abertas, colocam essas vagas no sistema do governo do Estado, e a Casa do Trabalhador faz também uma pesquisa com os trabalhadores que estão precisando. As pessoas vêm para cá com a carteira de trabalho, se não tiver a carteira de trabalho, não tem problema, porque hoje tudo é digital, tem também a carteira de trabalho digital, a pessoa vem aqui, verifica qual é a vaga que está ali disponível no mercado, e aí a empresa, a Casa do Trabalhador, no caso, faz essa ponte entre a empresa e esse trabalhador. Justamente hoje tem muitas vagas em aberto aqui na região, a gente separou algumas delas que você vai ver agora em Caruaru e na região. Vamos ver. Para Caruaru, tem 2 vagas para ajudante de estruturas metálicas, 15 para alimentador de linha de produção, 7 vagas para assistente administrativo, 4 para auxiliar de costura, 1 vaga para auxiliar de cozinha, 10 vagas para auxiliar de logística, 1 vaga para auxiliar de manutenção predial, 1 vaga para eletricista, 1 vaga para empregado doméstico nos serviços gerais, 1 vaga para garçom, 2 para montador de estruturas metálicas, 9 vagas para motorista de caminhão, 1 vaga para recepcionista, 4 vagas para serralheiro, 5 para servente de obras, 6 vagas para vendedor interno, 10 vagas para vendedor pracista, 3 vagas para vidraceiro. Essas, portanto, são as vagas aqui em Caruaru e na região, mas a gente também separou outras vagas na região de Garanhuns. Vamos ver agora. Pronto, a gente não tem no momento essas vagas, mas só reforçando, você pode acessar todas essas vagas que você viu hoje, as também da sua cidade, no site cedep.pe.gov.br, nesse site do Governo do Estado. Você pode também procurar a agência de trabalho mais próxima. Aqui em Caruaru, como eu falei antes na minha entrada ao vivo, fica na rua Floriano Peixoto, aqui na Casa do Trabalhador, número 147, no centro da cidade. Fica por trás da Prefeitura, muito fácil de localizar. Tem outra agência de trabalho também, dentro do Expresso Cidadão, no Caruaru Shopping, lá no subsolo do Caruaru Shopping. Todas essas vagas, portanto, também você pode ficar acompanhando no G1 Caruaru e região, que a gente todos os dias fica atualizando essas vagas também, e de olho aqui também no AB Emprego, não é isso, Almir? Exatamente, Joel, exatamente. Tanto é que a gente vai seguir falando sobre o mercado de trabalho. Agora a gente vai falar sobre o recolhimento do FGTS por parte das empresas, hein? Aliás, é um procedimento obrigatório, mas como é possível conferir se esse pagamento está sendo feito de forma correta? Como é que o trabalhador pode fazer esse monitoramento, hein, Joel? Olha, é muito fácil, Almir, basta baixar no celular o aplicativo FGTS, é um aplicativo do governo federal, um aplicativo oficial. Você tem que ter muito cuidado na hora de baixar, não pode baixar esse aplicativo de forma aleatória, tem que olhar lá a classificação, a quantidade de pessoas que baixaram, para você não cair em um golpe, tá? Mas é fácil baixar, é fácil ficar olhando também todos os dias, todos os meses. É importante que o trabalhador acesse essa
conta para verificar se a empresa está recolhendo direitinho o FGTS. Mas o que é que acontece se essas contribuições não estiverem lá computadas no aplicativo? Sobre esse assunto, vou repassar essa pergunta para o Rafael Vicente, que a gente convidou ele para conversar sobre esse assunto. O Rafael é advogado, boa tarde para você, Rafael. O que é que acontece com a empresa que não recolher esse FGTS, não colocar ali na conta do trabalhador? Boa tarde. Boa tarde a todos. De fato, o FGTS é uma garantia constitucional fixada para o trabalhador. O empregador ele precisa recolher mensalmente o equivalente a 8% do salário desse trabalhador. E em não recolhendo, ele vai estar cometendo o que nós chamamos no direito do trabalho de falta grave. Isso é uma falta grave, inclusive, que autoriza uma das faltas graves que autoriza a rescisão do contrato de trabalho. Então, tanto o empregado pode buscar essa rescisão motivada pela falta de pagamento de FGTS, como pode também, a partir de uma conversa não exituosa, ele pode buscar o Ministério do Trabalho e a empresa ela vai estar sujeita a sanções, a aplicação de multas por falta de pagamento de FGTS. É fácil, como eu disse, baixar no celular o aplicativo FGTS. Qual o caminho, qual o passo a passo? É extremamente importante que o trabalhador ele tenha esse acompanhamento, especialmente hoje com os usos da tecnologia, tudo bem mais facilitado. Então, a partir da consulta a esse aplicativo, ele consegue acompanhar mensalmente se o seu empregador está depositando o equivalente, recolhendo o FGTS correspondente, e semestralmente a Caixa manda um extrato detalhado com o montante do saldo. Então, além disso, o trabalhador também tem a opção lá no aplicativo de cadastrar o seu número de telefone para receber essas mensagens de atualização dos valores. Caso a empresa ela não esteja depositando mensalmente, ela tem um prazo de 2, 3 meses para depositar ou não? Tem que ser recolhido mensalmente? Na realidade, não há flexibilidade. O recolhimento deve ser mensal. No entanto, se a empresa não realizou, ela consegue fazer os depósitos em atraso. No entanto, ela vai estar arcando com as correções e com as multas correspondentes na hora da geração dessa guia para recolhimento do FGTS. Trabalhador que estiver percebendo que a empresa não está recolhendo, faz mais de 1 ano, por exemplo, 2 meses, enfim, como é que ele deve agir? Inicialmente, nós sempre recomendamos o diálogo, buscar o empregador, buscar o RH da empresa para saber o que é que está acontecendo, buscar uma previsão de atualização dessa dívida e, caso realmente não tenha um consenso, não haja uma reposição, ele aí pode decidir realmente ou pela denúncia ou pela rescisão do contrato de trabalho, mas fica assegurado a ele, no momento da rescisão, a empresa precisa atualizar todo esse FGTS, inclusive as multas e correções monetárias correspondentes, para poder fazer o saque para o trabalhador. Agora a gente vai falar sobre as previsões de saque. Antigamente, o FGTS só previa 2 opções lá, quando você estava se aposentando, quando você era demitido, na verdade 3, e outra quando tinha doenças graves. Hoje, há previsões maiores, Quais são essas previsões de saque? Sim, dentre elas são várias, A lei da FGTS, lá no artigo 20, ela vai trazer essas previsões, como, por exemplo, financiamento de imóvel, você pode usar uma parte ou todo o seu saldo do FGTS para isso. Quando você é demitido, quando você completa 3 anos com o FGTS parado lá na conta, inativo, como a gente chama, ele consegue sacar também. Ele consegue sacar em situações de doença grave do trabalhador ou do seu dependente, dentre tantas outras possibilidades que são acessíveis a esse saque. O saque aniversário, por exemplo, com regras próprias, ele consegue fazer saques parciais desse FGTS. Há também a opção de colocar o FGTS como garantia para empréstimo, por exemplo. De fato, é muito comum as empresas, a gente sempre recomenda, como você falou no início, muito cuidado. Tem havido muitos golpes, especialmente golpes do falso advogado, golpes que se passam pela Caixa, enfim. É importante que o trabalhador, na dúvida, procure a instituição, a unidade física da cidade, para realmente se aconselhar, verificar a veracidade dessas informações. Muito obrigado pelas informações. Conversei com Rafael Vicente, advogado, especialista em Direito do Trabalho, que falou sobre FGTS. Portanto, é importante você, trabalhador, baixe o aplicativo do FGTS, veja se a empresa está recolhendo direitinho todos os meses, se não, procure o RH, como o Rafael falou, ou, de repente, procurar também os seus direitos junto à Justiça do Trabalho, que está sempre disponível para tirar todas as dúvidas. É isso aí, Almir, eu volto contigo, mas daqui a pouco eu retorno aqui no AB1 conversando sobre outro assunto. Combinado, Joel, combinado. Muito obrigado pelas informações aqui no AB Emprego, E até daqui a pouquinho.
E olha só, amanhã o CIEE de Garanhuns completa 25 anos de atuação no município e, para comemorar, vai realizar uma ação social com vários serviços, como emissão de RG e orientação jurídica. Os detalhes dessa ação com o Leonardo Costa. Uma boa tarde, Léo. Quem quiser participar, precisa pagar alguma coisa ou não? Conte pra gente. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje, desta segunda-feira. Geralmente a gente traz oportunidades de emprego e hoje eu trago oportunidades de estágio e também uma ação social especial em celebração aos 25 anos de atuação do CIEE aqui em Garanhuns. Sobre isso eu vou conversar agora com Valdenilson Pimentel, que é analista aqui do CIEE Garanhuns. Val, chega aqui para conversar com a gente. Que ação social especial é essa? Conta pra gente. Olá pessoal, bom dia a todos. É um prazer estar aqui divulgando essa ação dos 25 anos do CIEE em Garanhuns. Nós temos aqui na cidade feito um trabalho relevante em oportunidades de jovem aprendiz, estágio, e aí juntando com a nossa gestão a gente decidiu fazer essa manhã de ação social com o apoio do Expresso Cidadão, onde nós vamos ter diversos serviços onde toda a população é chamada a se fazer presente. E tem serviços relacionados a documentos, estágio e também serviços de saúde, né? Isso mesmo, Léo. Amanhã nós vamos ter a presença de diversos órgãos, de diversas instituições, onde nós teremos as situações da área de saúde, onde nós teremos também a Casa de Justiça, que vai poder proporcionar às pessoas que venham tirar, por exemplo, a segunda via da sua certidão de nascimento, casamento, aquelas certidões que estão desgastadas, bem como nós teremos também o Núcleo de Práticas Jurídicas da ESGA, aqui de Garanhuns, que vai poder proporcionar à sociedade apoio jurídico e orientação jurídica. Quem é que pode participar dessas ações? Olha, todos são convidados, então toda a população de Garanhuns, toda a sociedade está convidada a se fazer presente aqui pela manhã, de amanhã, e se juntar a nós nessa ação, que é um motivo de celebração. Celebração dos 25 anos do CIEE aqui em Garanhuns e do serviço ofertados à nossa população. Fala um pouquinho do CIEE aqui em Garanhuns. Léo, o CIEE é o Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco. Nós estamos, como já foi mencionado, celebrando 25 anos de história, de serviços prestados a toda a nossa população, e aí nossa região ela compete aí 39 municípios, e nós temos o prazer de estar atuando em prol da nossa juventude e de todos que se interessam nos nossos serviços. E chegando aqui sempre tem uma oportunidade de estágio, né? Isso. Amanhã também na nossa ação a gente vai estar divulgando as oportunidades de vaga de estágio especialmente. Então são diversas vagas onde o estudante também é convidado amanhã sem precisar agendar, como é costume aqui no serviço do Expresso Cidadão. Então você vai poder vir amanhã, com certeza vai ter até um cafezinho para você tomar conosco. Meu amigo, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Bom, então vou lembrar para vocês, o Expresso Cidadão fica aqui no bairro Aloysio Pinto. A população pode chegar a partir das 9 horas da manhã e participar de toda essa ação que vai até o meio-dia. Almir, volto contigo no estúdio. Valeu, Léo. Muito obrigado pelas informações, hein? Valeu, bom trabalho para você. Já que a gente está falando sobre mercado de trabalho, emprego, empresas e tudo, em instantes tem o Panorama CBN. Hoje a gente vai conversar com o analista do Sebrae Pernambuco, Laudemiro Ferreira Júnior. Vamos falar sobre o apoio do Sebrae para a micro e pequena empresa aqui na região. O Panorama começa às 2 horas, na rádio que toca notícia. Não esquece! 12h, 8 minutos, agora vamos falar sobre a situação de algumas comunidades aqui de Caruaru. Então vamos até o bairro Luiz Gonzaga. Por lá, os moradores se queixam da grande quantidade de buracos pelas ruas. Uma situação que prejudica moradores, motoristas, enfim, prejudica todo mundo. Gessé Acioli está acompanhando essa situação de perto ao vivo. Hein, Gessé? Uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Pois é, estamos na rua ABC do Sertão, aqui no bairro Luiz Gonzaga, ela dá acesso à P95. E aí a questão é o seguinte, tem muito buraco, você está conferindo aí as imagens, e nesse trecho que eu estou por aqui, muita dificuldade para os condutores de motocicletas, para os motoristas passarem. Essa é uma via também que tem muito veículo pesado passando, Desde cedo a gente está observando aqui essa movimentação. Eu vou aproveitar para conversar com a Márcia, que nos mandou imagens do local, da situação que os moradores estão reclamando por conta dessa via que dá acesso a várias partes aqui do bairro. Márcia, boa tarde. Situação difícil para vocês aqui, né? Boa tarde a todos. Sim, eu sou moradora aqui do bairro, inclusive eu moro nessa rua aqui, ABC do Sertão.
há 7 anos e assim, há 2 anos atrás eu tive com o prefeito e ele informou que estaria calçando várias ruas aqui no bairro, mas especificamente essa rua aqui não era responsabilidade dele, era responsabilidade da construtora. Aí fizeram esse trecho de calçamento de asfalto, como vocês estão vendo, né? Até ali embaixo. E quando chove fica assim, esburacado e ali na frente estava bem esburacado, mas aí fizeram um paliativo, mas quando chove ficam os buracos aqui, né? E como você disse, é uma via de fluxo de todos os moradores aqui do bairro, inclusive os caminhões das construtoras, né? Porque estão construindo vários empreendimentos ali em cima, que ainda vão ser finalizados, ainda vão ser entregues. Então, assim, o fluxo tende a aumentar, né? Depois que liberarem essas casas. E aí a gente está reivindicando não só por esse buraco, mas por várias outras ruas aqui do bairro que também, se vocês olharem, estão na mesma situação, inclusive saneamento e tudo mais, né? A gente reivindica os nossos direitos. Pois é, reivindicar os direitos, né, dos moradores. E aí a gente recebeu nota da Autarquia de Urbanização e Meio Ambiente de Caruaru, a URB, que informou que a manutenção da rua ABC do Sertão, que é essa que a gente está falando aqui no bairro Luiz Gonzaga, já está na programação e será iniciada em até 30 dias. A gente também, né, observou aqui na chegada do bairro alguns profissionais, né, fazendo medição da rua, acreditamos que pode ser empresas ligadas à própria URB, né, para que sejam feitos os reparos, e a gente fica aí na torcida, na cobrança, que de fato seja entregue esses espaços com qualidade para a locomoção aqui dos veículos, dos moradores, enfim, até porque vai se criando buracos, com chuva tem a lama, tem também a poeira, como a gente está vendo agora, então situação bem complicada aqui no bairro Luiz Gonzaga, não só dessa rua, mas em outras que precisam de fato dessa requalificação e manutenção das vias, além de calçamento e saneamento em algumas que ainda faltam. Almir. Exatamente, Jessé. Afinal de contas, o pessoal daí também sai todo dia para trabalhar, para levar a criançada na escola. Tem os ônibus que circulam por aí também, são veículos pesados. Os motoristas sofrem muito com o trânsito assim, não é? Com uma rua cheia de buraco. Enfim, tomara que tudo se resolva. A gente vai seguir acompanhando também aqui no AB1. Muito obrigado, viu, Jessé, por essas informações. E daqui a pouquinho você está voltando com a gente com outras notícias. Até já. Vamos para o Momento WhatsApp. Hoje tem problema resolvido. Olha, tem notícia boa. No último dia 11 de setembro, a gente mostrou um vídeo que o Severino Alexandre enviou. Esse aí, ó. Na ocasião, ele estava reclamando desse esgoto estourado numa rua do centro aqui de Caruaru. Naquele mesmo dia, a Compesa disse o seguinte, que iria realizar o serviço de reparo no período noturno, por conta do movimento de veículos durante o dia. Então, vamos ver o novo vídeo que o Severino mandou para a gente. Vamos dar uma olhada? Olha, tá tudo resolvido, não tô nada. Resolveu a solução, tá tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus, não é, Severino? Olha aí, mais um problema resolvido. Agora tá tudo certo por lá e tomara que continue assim. A gente agradece a sua participação, viu, Severino? E a equipe de profissionais também que foi lá para resolver aquele problemão. Agora a rua tá sequinha, do jeito que deve ser, não é? Sem mau cheiro, sem os problemas que as pessoas estavam enfrentando aí todos os dias. E aí a gente lembra que esse espaço está aberto para você sempre. Mande o seu vídeo para o nosso WhatsApp 991988212, esse que está aparecendo aí na telinha. E amanhã vai ter cobrança dupla no Minha Comunidade, hein? A primeira cobrança é em relação ao Autódromo Internacional Ayrton Senna, aqui de Caruaru, um equipamento tão importante, mas que está desativado há muito tempo. E a gente vai em busca de novidades amanhã, um equipamento desse, né? Parado no tempo, com tanto mato, né? Situação de abandono danada, e a gente quer saber se tem novidades amanhã. A segunda cobrança será na rua Tenente Hipólito Siqueira de Cavalcante, lá no José Liberato. Você lembra? É aqui em Caruaru também. A falta de pavimentação era uma das principais queixas dos moradores, mas muita coisa vem mudando por lá e nessa terça-feira você vai saber como é que está a situação dessa rua atualmente. É amanhã, hein? No Minha Comunidade, aqui no seu AB1. E a gente vai seguindo com outras notícias. Espaço aberto para mais um caso de pessoa desaparecida. Givanildo Pereira da Silva, de 47 anos, está desaparecido desde o último dia 22 de setembro. Esse aí dessa imagem. Ele mora na zona rural de Garanhuns, pessoal.
A família busca informações sobre ele e se você tiver alguma informação sobre o Givanildo, os telefones para contato são 87, que é o DDD, 99943 5511 ou então 98181 2354. Agora a gente vai seguindo para o intervalo. No próximo bloco a gente vai falar sobre as mudanças realizadas pelo Ministério da Saúde em relação à febre em crianças e sobre a pressão arterial também. São novas referências, novas determinações. A gente volta já, agora 12h15. Então, o seu AB1 está de volta, 12h17 e a gente vai ver um pouquinho mais do movimento do trânsito nessa segunda-feira, nesse recomeço que marca a segundona. Imagens aí da rua Vigário Freire, movimentação sempre assim, sempre intensa. E esses veículos saem da Capitão João Velho, podem seguir ali para os Guararapes, para a rua Martim Júnior, por o bairro Santa Rosa, Vassoural, enfim, são muitas as possibilidades. E os que fazem conversão à direita, pela Vigário Freire, seguem ali para a Avenida Rio Branco e Rua Duque de Caxias. Muitos veículos também, nesse instante, nessas imagens ao vivo. E vamos seguindo, pessoal, porque o Ministério da Saúde atualizou alguns critérios relacionados à febre em crianças e sobre a pressão arterial também. Uma das novas diretrizes determinou que a pressão arterial passou a considerar valores como 12/8 como pré-hipertensão. Veja na reportagem. Flávia é diretora pedagógica desta escola em Caruaru. São cerca de 900 crianças de 3 a 17 anos sob responsabilidade da instituição. Atualmente, este alerta de cuidado foi novamente atualizado, já que, por regra, na escola, crianças febrias não podem ficar. E a Sociedade Brasileira de Pediatria diminuiu o grau de atenção para 37,5. Identificado que a criança está apresentando algum sintoma febril ou de febre, a gente já entra em contato com a família para que o responsável venha com a máxima urgência pegar o seu filho e levá-lo até a avaliação médica. A partir daí, nós recebemos da família uma devolutiva, um protocolo, um atestado médico ou não, para que essa criança retorne às suas atividades, para que não haja contágio de algum quadro infeccioso. A gente conta com o apoio e parceria das famílias para que realmente os nossos estudantes estejam bem, né? Então, quando o estudante é diagnosticado com algum sintoma e essa família também está atenta às nossas comunicações, a gente consegue fazer com que o estágio de recuperação ele seja mais rápido e não haja danos na aprendizagem da criança. Que o local de criança dodói não é na escola. Isso, é em casa, aos cuidados dos seus pais, dos familiares, no aconchego da família, para que ele possa realmente voltar bem à convivência escolar. Segundo a pediatra, a diminuição do grau serve como alerta para os cuidadores observarem o quadro de saúde da criança, pois nem todo caso significa infecção. A gravidade do caso, né, e a necessidade de fazer exames ou até de medicar essa criança tem que ser baseada mais nos sintomas do que realmente no valor da temperatura. Então, esse valor é um valor de alerta, onde os pais têm que ficar em vigilância, né, observar os sintomas dos filhos, ver como é que eles estão evoluindo nessa situação. E aferida durante todo o dia. Não adianta você aferir só um episódio, né? Então, você viu um horário, estava 37,5, não significa que essa criança esteja com um quadro de infecção ou com um quadro febril. Você tem que ficar aferindo mais vezes aos dias para ver se essa temperatura se mantém alta, porque outros fatores podem influenciar, como o clima, né? E a prática de atividade física também pode provocar aumento de temperatura e não ser febre. E não apenas as definições de febre foram atualizadas, as diretrizes de pressão arterial também. Isso aconteceu no último Congresso Nacional de Cardiologia. E agora a tão famosa pressão 12/8 já é considerada pré-hipertensão. A gente sabe que a partir do valor 12/8 já começa a ter um incremento no risco cardiovascular, principalmente naqueles pacientes que já têm alguma doença de base, né? São diabéticos, têm problema de colesterol, sedentário, idosos, pacientes com peso acima do ideal, né? Sobrepeso, obesidade. Então, principalmente, servir como um alerta para uma modificação no estilo de vida. Necessariamente, esses pacientes não vão precisar de medicações, mas aqueles que têm um risco muito elevado, talvez já seja um alerta para a necessidade de começar alguma medicação.
existem fatores que podem acelerar esse envelhecimento, não é? Então, o que a gente vai fazer é trabalhar na prevenção do envelhecimento vascular. E isso vai na prática de atividade física de forma regular, controle de peso, diminuição do consumo de sal, controle do peso, controle dos níveis de açúcar, de diabetes, uso das medicações e acompanhamento com o médico, seja ele o clínico ou o cardiologista, de forma regular. São medidas que podem ser feitas para retardar ou desacelerar esse envelhecimento vascular. E o mês de setembro também é conhecido como Mês Nacional de Conscientização sobre a Fibrose Cística. Essa doença afeta principalmente o sistema respiratório e provoca impactos na qualidade de vida dos pacientes. Acompanha com a gente. A Nadje tem 50 anos. Aos 37, ela descobriu que convive com uma doença que muita gente ainda conhece pouco, a fibrose cística. Eu sempre tive uma infância muito difícil. Muitos sintomas, muito problema. E ninguém nunca atinou para a fibrose. Tratavam sempre como bronquiectasia, tuberculose, asma, alergia. A fibrose cística é uma doença que passa de pai e mãe para os filhos. Mas para ser transmitida, os dois têm que ter a alteração genética. Ela atinge principalmente os pulmões, o pâncreas e o sistema digestivo. De acordo com o Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística, mais de 6.000 pessoas foram identificadas com o problema em 2021. Essa doença ela causa um defeito numa proteína chamada CFTR. Essa proteína, quando ela não trabalha de forma adequada, as secreções do corpo elas ficam espessas. E isso faz com que o paciente tenha pneumonia de repetição, ela não absorva bem os alimentos, ela comete o pâncreas, os intestinos. Então, são pacientes que habitualmente cursam com pneumonia de repetição, desnutrição, diarreia crônica. Então, isso afeta o desenvolvimento da criança e isso, muitas vezes, abrevia a vida. Em Pernambuco, o IMIP é um centro de referência. Hoje, cerca de 150 pacientes são acompanhados na unidade. O hospital, inclusive, tem um marco histórico. O professor Fernando Figueira foi o primeiro médico a diagnosticar a doença em um paciente vivo no Brasil, em 1959. O diagnóstico precoce ele é muito importante. Então, a gente sempre pede aos pais, às mães, os avós, às famílias, que quando tiverem uma gestante em família, que a estimulem a fazer o teste do pezinho, entre o 3º e o 5º dia de vida. No ano passado, o SUS passou a oferecer uma nova medicação. O tratamento já chegou aos pacientes do IMIP, que preencheram os critérios. Segundo os especialistas, a qualidade de vida de quem tem fibrose cística melhorou muito com o remédio. Essa medicação é a terapia tripla. Ela age na enzima que é defeituosa nos pacientes com fibrose cística, que é o CFTR. E aí ela corrige esse defeito. Quando ela corrige, a secreção, que é espessa, mais grossa nos pacientes, ela fica fluida. Então, ele não junta tanta secreção no pulmão, no intestino, consegue absorver melhor os alimentos. O tratamento envolve nutrição adequada, uso de enzimas para ajudar na digestão, fisioterapia respiratória e medicações regulares. Antibióticos, medicações inalatórias, remédio para o estômago, o inalatório antibiótico, as pancreatinas, que são as enzimas. O sopro do Miguel, de 7 anos, é de esperança. A cada sessão de fisioterapia respiratória, ele ajuda a remover a secreção que fica no pulmão e respira muito mais aliviado. Depois que você faz o exercício, como é que você fica respirando? É alívio, é? Alívio total, né, Miguel? E olha, setembro também é o mês de conscientização sobre os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência. A falta de inclusão na educação, no mercado de trabalho e na área pública ainda é algo gritante no país inteiro. Por isso, combater o preconceito e o chamado capacitismo é um dever de todos nós. Veja. Maria José é a mãe atípica do Arthur, que tem 10 anos. E por complicações na gestação, desenvolveu problemas de mobilidade, surdez moderada e autismo tipo 2. Ele vem evoluindo porque eu corro atrás das terapias. Fisioterapia, terapia ocupacional, fono, psicopedagogia, o ABA também, que é muito importante, que o comportamento dele é muito difícil. Pela falta de entendimentos, ele tem muitas birras.
e já passei por muitos problemas com ele, mas hoje, com o tratamento, a gente vê que a gente vê resultados. O processo de acompanhamento do Arthur foi fundamental no desenvolvimento dele. Mas no dia a dia, os desafios da inclusão ainda são uma grande barreira. Arthur já foi negado matrículas em escolas, quando souberam que ele tem a paralisia cerebral, o autismo. E daí, as escolas, apesar das leis, né, que existem hoje de inclusão, as escolas ainda não estão totalmente preparadas. Não preparam os professores para atender essas crianças, né? E diante de índices baixíssimos que a gente tem até de se chegar no ensino médio, pessoas com deficiência concluindo esse 2º grau, nos leva a uma grande reflexão. Educação, ela é a base de tudo. E eu sempre costumo colocar uma frase, né, que adaptar não é incluir. Incluir é gerar resultados, e no contexto educacional, gerar resultados na aprendizagem. Então, pensar enquanto escola, como esse aluno com deficiência consegue aprender, e os antecedentes de recursos, porque os recursos não é só um livro didático, não é só uma ficha onde se muda o enunciado para que aquele aluno faça atividade. É entender o caminho que ele precisa percorrer para que aquele aprendizado aconteça. Segundo o último censo do IBGE de 2022, hoje no Brasil temos mais de 18 milhões de pessoas com deficiência. Desse total, quase 20% são analfabetas. Para chegar ao ensino superior, pouco mais de 7%. E dentro do mercado de trabalho, menos de 30% das pessoas estão inseridas. A melhor terapia é uma sociedade, a escola e a família bem orientados. Quanto mais a gente busca informações, quanto mais a gente tem a consciência e desconstrói esse capacitismo, essas barreiras e esses bloqueios de preconceito para as pessoas com deficiência, a sociedade ela se torna mais atraente, ela se torna mais aberta para receber esse público com deficiência. Então, a conscientização e a desconstrução do capacitismo é a base principal para que a gente realmente possa incluir de verdade. E na tentativa de ajudar instituições nos desafios relacionados à inclusão, Lidiere criou o que chamou de prancha de ambientação, que ajuda pessoas com deficiência na comunicação para receberem atendimento adequado. Isso foi um grande marco para as pessoas com necessidades complexas de comunicação, onde construímos o projeto, criamos o projeto Mostre a Sua Voz, onde dá vez e voz para todos. E dentro desse projeto, estudamos, nos preparamos, capacitamos, nos certificamos para construir pranchas não só de ambiente, como pranchas individualizadas para essas pessoas com necessidades complexas. E foi um projeto pioneiro, a gente conseguiu ter um grande marco, que foi mapear o Rock in Rio, um grande evento que a gente conseguiu mapear a cidade do rock, e partiu agora para a Polícia Militar de Pernambuco, onde eles se voltaram ao interesse não só de criar pranchas de ambiente no próprio comando da Polícia Militar, como também se entender e dar cursos de capacitação para todos os policiais, porque se entendia que até na abordagem desses militares em rua, muitas vezes se abordavam pessoas com deficiência, muitas vezes com necessidade complexa de comunicação, e eles não sabiam como agir. E poderiam levar realmente a algo que não fosse tão benéfico nessa abordagem. Então, treinamos, fizemos palestras, e no dia 1º, em homenagem à Semana da Pessoa, né, de Luta Nacional da Pessoa com Deficiência, a gente vai estar inaugurando no quartel da Polícia Militar de Pernambuco todas as pranchas de ambientação da polícia. Muito bem. Vamos para o AB Esporte agora. O fim de semana foi movimentado pela Série A2 do Pernambucano. Teve duelo do interior aqui em Caruaru e tudo mais. Então, Matheus Antunes está ao vivo com a gente e vai trazer todos os detalhes sobre a segundona. Oi, Matheus. Boa tarde para você. Olá, Almir. Tudo certinho contigo? Boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que acompanha o AB1. Esse duelo que você se referiu foi entre o Porto de Caruaru e o Ipiranga, a máquina de costura. A partida foi disputada no sábado, aqui no Lacerdão, na nossa capital do Agreste, em um jogo sem tantas chances claras de gol. Prevaleceram as duas melhores defesas da competição e o resultado foi 0-0. Tanto o Porto quanto o Ipiranga só tomaram um gol até aqui no campeonato.
Mas em contrapartida, sendo duas equipes que projetam algo maior no torneio, os times deixam a desejar no quesito de fazer gols. O Gavião balançou as redes dos rivais em apenas 3 ocasiões. 2 desses gols foram no jogo contra a equipe do Caruaru City. Já o Ipiranga marcou apenas 1 naquela vitória contra a equipe do Águia. Poucos gols em 5 jogos disputados cada, Almir. Então, já que tocamos nesse assunto, além desse resultado aí, conte pra gente como foram os outros jogos da Série A2 do Campeonato Pernambucano. Diga tudo, Matheus. Tá certo, Almir. Novamente tivemos uma rodada cheia no fim de semana. 4 partidas movimentaram a segundona. Vamos conferir aqui no telão como foram os placares. Como a gente falou, Porto 0, Ipiranga 0. 1-1 a equipe do Vitória das Tabocas contra o Leopardo, Caruaru City. Ipojuca e Belo Jardim também ficaram no 1-1. E o América, que está voando baixo nesse torneio, 2-0 contra a equipe do Veracruz. O Veracruz, que não tem nenhuma vitória ainda na competição, amarga mais uma derrota. Esse jogo foi lá nos Aflitos ontem também, às 15 horas da tarde. E aí, nesse contexto, a gente vê algumas possibilidades já de destaques nessa competição. O América, disparado o time favorito no torneio, o Vitória deixando a desejar, e o Porto e Ipiranga, que a gente esperava mais dessas equipes, também ainda precisam mostrar mais nesse torneio, Almir. Muito bem, Matheus Antunes, muito bem. Então, diante desses resultados, como é que ficou a classificação? Você acha que já tem algum time assim perto de avançar a segunda fase ou ainda não? Tem sim, Almir. A gente lembra que a Série A2 deste ano, 10 times foram divididos em 2 grupos. Então, vamos dar uma olhada na tabela atualizada. No grupo A, que são os times aqui da nossa região, com exceção do Belo Jardim, que ficou para o grupo B, o Caruaru City lidera o grupo com 8 pontos em 5 jogos. O Vitória das Tabocas está em segundo lugar com 7 pontos e 5 jogos. O Porto também com 7 pontos e 5 jogos. Já o Ipiranga chegou a 6 pontos em 5 jogos e o Águia, que está jogando lá em Surubim, apenas 1 ponto conquistado, mas ele tem um jogo a menos também a cumprir na próxima rodada, porque folgou na rodada anterior. No grupo B, o América, como a gente falou, favorito, sim, uma SAF, o time que está ganhando de todo mundo praticamente, só teve um tropeço na competição até o momento, que foi contra a equipe do Centro Limoeirense, que está em segundo colocado. O América tem 13 pontos em 5 jogos disputados, Centro Limoeirense 8 pontos em 4 jogos. Centro também tem um jogo a disputar na próxima rodada e pode também alcançar os 11 pontos. Belo Jardim em terceiro, um empate não foi tão bom para o Calango, precisava vencer para também ficar mais folgado na tabela e tentar esse confronto direto contra a equipe do Centro Limoeirense. Ipojuca em quarto com 4 pontos e o Veracruz, como a gente tinha falado, 1 ponto em 5 jogos disputados. O Veracruz, que é o maior campeão do torneio, tentavam o tetra, mas se torna muito difícil diante desse cenário apresentado, homem. Bom, apesar de favoritos, quem vai ser campeão da Série A2 e garantir o acesso à elite do futebol pernambucano, eu não sei. Mas eu sei que você aí de casa pode ser campeão de informações, porque você não deixa de conferir o nosso GE Caruaru e Região para ficar atualizado de todas as notícias aqui do esporte pertinho da gente. Mas se por acaso tem alguém que ainda não conhece, te convido a estar acessando o nosso site. Tem até o QR Code aqui na tela que vai direcionar para lá. Só apontar a câmera do celular, facinho, facinho. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Um abraço para vocês aí de casa e para você também, meu caro Almir. Até amanhã. Fui. Tamo junto amanhã, Matheus. Valeu, grande abraço para você. Obrigado pelo AB Esporte de hoje. Vamos para o intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o aniversário do município de Jaqueira, lá na Mata Sul. Vamos falar sobre esses 30 anos de emancipação política dessa jovem cidade pernambucana. É daqui a pouquinho, 12h, 36 minutos agora.
Então, estamos de volta com o seu AB1, meio-dia, 37 minutos. Ainda dá tempo a gente dar mais uma olhada na movimentação do trânsito aqui em Caruaru nessa segundona. Olha aí a rua Armando da Fonte, centro da cidade, conexão que ela faz com o bairro Divinópolis, também com o bairro Maurício de Nassau. Está bem movimentado nesse instante também, natural, né? Meio-dia, 38 minutos, todo mundo vai dar aquele pulinho em casa para almoçar e voltar para o segundo tempo, para o segundo expediente. Essa movimentação nessas imagens ao vivo nesse pedaço da cidade. E vamos seguindo porque enfrentar horas de trânsito e transportar pessoas todos os dias exige paciência e muita responsabilidade. A gente sabe, os motoristas de ônibus também enfrentam essa rotina puxada e principalmente nas grandes cidades precisam lidar com situações difíceis, como por exemplo, quando o passageiro pula catraca ou tenta pegar bigu no ônibus. São cenas urbanas que não param de acontecer. Veja na reportagem. Para muitas pessoas, o dia começa assim, na fila do embarque. O ônibus cruza bairros e até cidades, de casa para o trabalho, para a escola ou outro compromisso. É gente chegando sem parar. E já nas primeiras horas, Eurídice tinha a primeira reclamação. Eu carreguei R$100 no meu cartão Vem. Quando eu passei ali, 57. Onde é que foi parar esse sapato? No meu bolso que não tem. Para esfriar a cabeça no trabalho, cada um tem um jeito. Eu boto para louvar, eu gosto de cantar e vou tirando meus estresses. Se a senhora fosse motorista de ônibus, a senhora aguentaria a pressão? Não, porque o fluxo é maior, são mais pessoas, que o dia a dia, então são mais pessoas entrando, então são pessoas, tem pessoas educadas e tem pessoas que não, então eu não aguentaria. Pois é, a missão de carregar todos os passageiros do ônibus, muitos deles estressados, está nas mãos de uma pessoa só, que tem um nome até bem adequado, Gentil. Ele é motorista há 17 anos. Todo dia, entre idas e vindas, conduz 450 passageiros. Lidar com essa responsabilidade enorme nunca foi fácil. Motivos não faltam para tirar ele do sério. O trânsito ele estressa bastante. Existem corredores de ônibus hoje que não são respeitados, tá? Pelo veículo de alto passeio. Então atrapalha muito o nosso trabalho. Tem alguns passageiros que também acabam estressando, alguns comportamentos. Você estava falando mais cedo de atitudes que também tiram do sério, estressam. Que atitudes são essas? Sim, tem, por exemplo, uma bem fácil de falar para você, que é a questão do pulo de catraca, né? Que é um desrespeito com o profissional que ali está, transportando a própria vida daquele cara que está pulando catraca. Eu me vi numa situação de chegar em casa muito irritado com os familiares e tal, que estava saindo do meu controle essa situação. Para tentar minimizar os efeitos da pressão diária no volante, a empresa onde Gentil trabalha oferece apoio psicológico para os funcionários, uma parceria com o SESC Senat. Mais de 30 colaboradores são atendidos com terapia, além de outras ações internas, como palestras, oficinas e serviços de saúde. A gente entende e acredita que esse cuidado com o profissional motorista, ele reflete no dia a dia dele e, consequentemente, reflete na rotina dos nossos clientes. Então, seja através da redução de reclamações dos clientes, da redução dos atestados. Então, são ações que capacitam o nosso profissional a acolher melhor esse cliente no dia a dia, a entender que o trânsito é uma questão que está inerente ao trabalho dele. E tudo isso repercute positivamente na vida do nosso motorista. Faz 3 meses que Gentil começou a terapia. Tempo suficiente para perceber que a vida, apesar de tudo, pode ser um pouco mais leve. Dá para viver sem estresse? Hoje eu posso dizer a você que tudo gera estresse, mas você tem que saber lidar com ele, né? Mas tudo hoje em dia gera estresse. Meio-dia, 42 minutos, vamos seguindo. A gente muda de assunto porque a vacinação antirrábica é importante demais para a saúde dos pets. A raiva é uma doença viral e infecciosa que pode levar à morte também. Porém, a vacina controla a circulação do vírus da raiva canina e felina e também previne a raiva humana. Joel Almeida segue ao vivo com a gente nesse AB1 e vai trazer todas as informações a respeito desse assunto agora. Não é isso, Joel?
Isso mesmo, Almir. Inclusive, essa semana a gente vivencia o Dia contra a Raiva Animal e também contra a Raiva Humana. Para conversar sobre esse assunto, a gente convidou o médico veterinário responsável pela AME Animal aqui em Caruaru, o Simonal Cardoso. Simonal, boa tarde para você. É muito importante falar sobre raiva animal, né? Primeiro, o que é que a gente entende quando fala de raiva animal? Quais são os sintomas e como ela é transmitida? Isso, boa tarde a todos, e é sempre muito importante a gente falar sobre raiva, porque apesar da gente ter, graças a Deus, a gente tem uma cultura no Brasil de vacinação contra a raiva, e as pessoas procuram geralmente postos de vacinação, né? Porque já existe essa cultura, mas ainda ela é pouco explorada por muitas pessoas, porque ouvem falar, mas não sabem, na verdade, do que é que se trata, né? Mas é a principal zoonose, uma doença transmitida também dos animais para os seres humanos, né? Ela é considerada a principal zoonose, dada a sua gravidade, né? Uma doença que é muito grave, que não tem cura. Os casos de cura no Brasil, no mundo, são raríssimos e ainda deixam as pessoas, né, portadoras incapacitadas, as pessoas com grandes sequelas. Então, é sempre importante a gente falar sobre esse assunto. A gente tem até uma expressão usual no dia a dia, né? Dizer, eita, fulano está com raiva, está brabo. E justamente vem dessa doença, né? Porque a agressividade é um dos sintomas do animal, né? O que é que a gente deve prestar atenção quando a gente perceber que um animal está agressivo demais? Além disso, quais são os sinais da raiva? Exatamente, ele tem esse nome exatamente por conta desse sintoma, essa alteração de comportamento, né? É causada por um vírus que atinge o sistema nervoso central, exatamente num ponto em que altera o comportamento do animal, levando a essa agressividade. E no caso de cães e gatos, que são os principais portadores, né, as principais formas de transmissão, na verdade, é a mordida do cão e do gato, né? Os animais, quando estão agressivos, né, eles podem realmente contrair, estando com a doença, estando na forma agressiva, né, que é a mais comum, eles podem morder, né, como falei, sendo essa a principal forma de transmissão, e é onde a gente precisa realmente ter mais cuidado. Então, cães portadores, cães e gatos, graças a Deus, a gente vive numa região que está controlada, a gente vive, a raiva urbana, ela está controlada por causa da cultura da vacinação, mas a gente tem o ciclo silvestre, né, que é uma ameaça para a raiva urbana, e por isso que a gente precisa manter os nossos animais vacinados. Então, a principal via de prevenção é a vacinação, então é procurar vacinar, né? E animais agressivos que estejam salivando com uma forma agressiva, realmente incomum àquilo que a gente está acostumado, né? Para o caso de animais domésticos. Então, essa é um dos sintomas, e a gente precisa realmente estar atento para ter um certo afastamento e procurar, né, os órgãos de controle para, de fato, diagnosticar e ter o cuidado necessário. Quem está em Caruaru, por exemplo, pode vacinar o pet, né, aqui, através da AME Animal. Como é que essa pessoa que está em casa assistindo a gente pode fazer? Isso. Existe em Caruaru a Secretaria de Saúde, ela é quem executa o programa de vacinação antirrábica, né? E existe em Caruaru 2 pontos fixos de vacinação que funcionam o ano inteiro, de segunda a sexta-feira, que é na sede da AME Animal e também na Secretaria de Saúde, no estacionamento da Secretaria de Saúde. De segunda a sexta-feira, as pessoas podem se dirigir até lá com cães ou gatos, né? E gatos, no horário de 8 às 16 horas e procurar essa vacinação. Lembrando que todo ano existe, no mês de novembro, a campanha nacional de vacinação contra a raiva, e esse ano a gente já tem as datas que vão acontecer aqui em Caruaru, que já foram notificadas pela Secretaria de Saúde, que vão acontecer no dia 1º de novembro e no dia 8 de novembro. Então, em breve, a Secretaria vai estar divulgando também os locais e os pontos de vacinação, mas que serão agora nos primeiros finais de semana de novembro. Muito obrigado pelas informações, Simonal Cardoso. Ele é responsável técnico e médico veterinário da AME Animal, falou sobre esse assunto muito importante. Então, atenção, você que tem cão, gato, cuide, vacine o seu pet. Para você que foi mordido, tem que lavar a área e correr para uma unidade hospitalar o quanto antes para se vacinar. Almir. Valeu, viu, Joel? Valeu, muito obrigado. As informações sempre com essas orientações, né? Para quem tem um pet em casa. Muito obrigado, Joel. Bom trabalho para você. E já que estamos falando sobre saúde pública, o Ministério da Saúde ampliou até dezembro desse ano a vacinação contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos, hein? Inclusive, essa é a primeira vez que essa faixa etária passa a receber o imunizante pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Quem tem os detalhes sobre esse assunto ao vivo é Gessé Ascioli, que continua com a gente. E é importante que esse público esteja ligado, atento, né, Gessé?
Isso mesmo, Almir. A gente volta para trazer essa informação importante, né? Porque a vacina contra HPV ela é de 9 aos 14 anos de idade e aí há essa extensão principalmente para aquele público que acabou perdendo esse prazo dos 9 aos 14 anos de idade. E eu estou aqui com a Tatiane Lino, que é coordenadora do PNI em Caruaru. Tatiane, boa tarde. Conte para a gente como é que muda agora, porque com esse reforço aí tem esse público que vai ser, né, diretamente alcançado agora, né, depois desse período que passou dos 9 aos 14 anos de idade. Boa tarde, exatamente, né? Com essa nova recomendação do Ministério da Saúde, os adolescentes de 15 a 19 anos passam a ser contemplados pelo SUS com a vacina de HPV, mas por período determinado, né, até dezembro de 2025, os adolescentes que não foram vacinados posteriormente precisam receber uma dose do esquema de HPV no calendário vacinal para ficar protegido contra as formas mais graves da doença. E aí, Tatiane, como é que vai funcionar esse reforço, né? Já que é um reforço nessa questão da idade, mas há também um reforço de campanha para poder essa vacina chegar até esse público? Então, a vacinação ela permanece sendo ofertada para os adolescentes de 9 a 14 anos como rotina, além dessa ampliação para os demais de 15 a 19 anos no período determinado até dezembro. Então, essa vacina já está sendo disponibilizada nas unidades básicas de saúde, tanto da zona urbana como rural. Para a vacinação é necessário apenas o cartão do SUS e o CPF o CPF do usuário, além do cartão de vacina. E é importante, né, manter essa vacina atualizada como parte do esquema vacinal dos adolescentes para evitar as formas graves do câncer. A gente sabe que existe ali uma quantidade de vacina que deve ser atingida, um público que deve ser atingido. Existe também, nesse caso da HPV? A recomendação do Ministério da Saúde é que 90% dos adolescentes na faixa etária de 9 a 19 anos estejam imunizados com o esquema vacinal de dose única, né, para que realmente a gente consiga ampliar a proteção nessa faixa etária e evitar os casos graves da doença. Muito obrigado, Tatiane Lino, coordenadora do PNI aqui em Caruaru. Pois é, então, os adolescentes aí, os pais ficarem atentos aí, né, dessa idade para poder vacinar, né, os jovens e evitar doenças futuras. Almir. Exatamente, para todo mundo se cuidar, né, Gessé? Obrigado pelas informações de hoje no AB1, hein? Bom trabalho para você. E hoje, pessoal, é aniversário do município de Jaqueira, lá na Zona da Mata. São 30 anos dessa que é uma das cidades mais jovens do estado. Então, a nossa equipe foi até lá e conversou com os moradores antigos que acompanharam bem de perto o nascimento do município. Veja na reportagem de Lohana Nunes e Adelson Siqueira. Seu José e seu Armando são irmãos e carregam com orgulho o mérito pela emancipação de Jaqueira. Os dois já foram prefeitos do município de Maraial, antiga sede do então distrito de Jaqueira, e sempre com o desejo de desenvolver a comunidade que nasceram. E a gente via necessidade pelo descaso dos prefeitos que passaram por Maraial em relação a Jaqueira. Então, um grupo de amigos aqui, nós nos reunimos e resolvemos tentar Jaqueira ser independente. Nisso eu fui eleito prefeito de Maraial e aí começamos o trabalho árduo. Começamos a trazer as coisas para aqui, melhorar a vida do povo, quero dizer assim, e melhorar a situação de Jaqueira. E graças a Deus, pelo amor meu, de Demo, de Fernando e da população de Jaqueira, nós conseguimos a emancipação e hoje a gente vê o fruto desse trabalho. O ano era 1995. O distrito era forte na agricultura da cana-de-açúcar e possuía até usina. Para conseguir essa emancipação, 2 leis precisaram ser modificadas. E os problemas que nós encontramos em Jaqueira para fazer a emancipação não foi nem problema estrutural, pois Armando, quando foi prefeito em 76, já começou a preparar Jaqueira, fazer a infraestrutura para Jaqueira ser cidade. Então, quando chegou a época de nós emanciparmos Jaqueira, existia 2 impedimentos. A população só era 8 mil habitantes, precisava de 10. E a outra é que existia uma lei estadual que o distrito, para se emancipar, teria que ter
10 quilômetros de distância da sede do distrito para a sede do município. E aqui só tinha 6. Então houve um movimento muito grande dos amigos com deputados e foi mudado da Assembleia Legislativa para 5 quilômetros. Agradecemos isso ao deputado Carlos Rabelo, que inclusive foi o autor da Lei de Emancipação Política de Jaqueira. E quanto ao problema de habitantes, nós fizemos uma lei no município aumentando a extensão territorial de Jaqueira, já que Maraial era o segundo maior município da Mata Sul de Pernambuco. Antes mesmo de se tornar município, Jaqueira já levava esse nome por causa dessa árvore centenária no coração da cidade e que era ponto de encontro de seus moradores. Com o passar do tempo e toda a luta política, a emancipação chegou. E no dia da emancipação, 29 de setembro de 1995, outra jaqueira foi plantada, aquela ali, representando um novo tempo para o município. Depois desse processo, o desafio foi empoderar o município que não era conhecido. Conseguir fazer com que Jaqueira se tornasse conhecida no estadual, no Brasil, porque tinha que frequentar secretarias, frequentar ministérios, ir atrás de deputados, enfim, fazer com que Jaqueira de fato se tornasse emancipada, além da nossa lei, mas emancipada assim no conhecimento geral de que Jaqueira de fato existia. Seu Paulo, de 75 anos, também é parte dessa história e nos contou que ainda na juventude convivia com a rixa entre os moradores do distrito e da sede. Por esse motivo, apoiou a emancipação na fase adulta, já como professor municipal. Desde pequeno, quando nós éramos crianças, havia essa rixa entre Jaqueira e Maraial. Nós, porque achávamos que quem deveria ser a cidade era Jaqueira e Maraial, seu distrito. E eles, sem quererem entregar esse direito para nós. Chegou ao ponto de haver rixa, brigas históricas entre grupos de Jaqueira com Maraial que marcavam encontro dentro dos partidos de cana. Mas o bonito daquela época era que era briga de tapa, não é? Ninguém ofendia ninguém, só o olho marcado, o olho roxo, e cada um ia para o seu lado. Olha, eu conheci minha cidade aos 17 anos e 6 meses, porque eu fui acompanhado do meu pai fazer o alistamento militar, porque eu tinha medo de chegar em Maraial e apanhar. Aí, então você só chegou a visitar Maraial com quase 18 anos? Quase 18 anos. E porque era obrigatório o alistamento militar. Senão, até hoje, eu não sabia onde era Maraial. Seu Paulo, com todo o seu conhecimento histórico, ainda leciona, pois não quis se aposentar. Ele, inclusive, foi professor na primeira escola da cidade. E Jaqueira carrega não só a história do seu município, da região, do estado, mas também a do Brasil. Nesse prédio que nós encontramos, que foi a primeira escola do município, também se consolidou na época do Brasil Colônia, a primeira colônia militar, que recebeu a visita de Princesa Isabel, que pernoitou aqui na fuga de revolucionários cangaceiros liderados por Vicente de Paula. A gente também foi conhecer a mulher mais velha de Jaqueira, Dona Zefa Pellegrino, de 103 anos, e que carrega em seu coração as histórias da cidade. Quem conversou com a gente foi a neta dela, que inclusive é a atual e primeira prefeita da cidade. Para mim era uma alegria escutar minha avó, porque ela dizia que Jaqueira começou com 2 ruas, né, e conversava como ela conheceu meu avô, que eram os italianos que tinham chegado e transformado Jaqueira, que se tornaram os comerciantes. E Jaqueira só era o centro e a Rua do Quadro, né, onde tem lá o Pé de Jaca, onde se iniciou toda a história do nosso município.
em 95, foi onde houve o plebiscito. Não pude votar, porque ainda era muito jovem, mas aí faço parte desde a infância da história, né, de como Jaqueira se começou uma vila e hoje se tornando a prefeita e dando aí os 30 anos da nossa cidade, nessa cidade linda, cidade acolhedora, que eu digo que é um cantinho de Pernambuco, e ainda mais o privilégio de ter minha avó nesses 103 anos, mesmo que ainda ela esqueça um pouco, mas ela ainda vivencia muito a história do passado. Que demais, né? Parabéns para todo mundo em Jaqueira. E o AB1 dessa segunda-feira termina agora. Mas a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h45, aqui no seu AB1. Valeu, pessoal. Até lá.